Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. A entrevista foi gravada na última terça-feira com o economista Antônio Correia de Lacerda. Nosso entrevistado de hoje é o economista e coordenador de pós-graduação em Economia Política da PUC de São Paulo, professor Antônio Correia de Lacerda. Professor Lacerda, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Uma satisfação, Gamberini, falar com vocês. Professor, a pergunta que eu tenho feito aos entrevistados esta semana, 2015 está terminando, o que nós devemos esperar na economia, no seu caso, de 2016? Pois é, Gamberini, você vê todos os fatores que afetaram a economia em 2015, e são alguns de ordem internacional, como, por exemplo, a desaceleração da China, né, que diminuiu as compras do Brasil e afetou empresas de grande porte aqui no Brasil, como a Petrobras, a Vale do Doce, que tiveram a sua receita diminuída, né? Além disso, uma taxa de juros ainda muito elevada, a situação de emprego e renda também em queda. Então, o espaço para o crescimento da economia em 2016 está muito reduzido. Aliás, o mais provável é que a gente tenha uma nova recessão, uma nova queda do PIB em 2016, até porque é um efeito estatístico, né, desse desempenho de 2015. Agora, há um espaço, evidentemente, se houver uma resolução da crise política, mais algumas mudanças na política econômica, para que no final de 2016 o Brasil tenha um cenário um pouco melhor e possa iniciar o seu processo de crescimento, que poderá, então, se consolidar em 2017. Que mudanças na política econômica o senhor estaria? Olha, há uma mudança óbvia que é a área fiscal, né? A área fiscal se desarticulou, até porque a recessão desequilibra as contas públicas e a taxa de juros muito elevada que nós temos na nossa economia também aumenta muito as despesas. Então, a esperança agora é com uma inflação mais comportada em 2016, quer dizer, nós devemos sair de uma inflação de 10,5%, 11% em 2015 para 6,5% ao longo de 2016. Então, isso abre espaço para uma redução da taxa de juros, né? E isso ameniza uma parte dos gastos públicos e, além disso, pode criar um ambiente um pouco mais favorável para a retomada das atividades econômicas. Agora, por que o Banco Central e o mercado financeiro estão projetando juros mais altos se a inflação está caindo? Pois é, essa é uma grande incoerência e, a meu ver, um erro de estratégia, né? Porque, na verdade, não adianta mais olhar o retrovisor. Quer dizer, essa inflação que ocorreu em 2015, ela é decorrente de câmbio, que desvalorizou, o real se desvalorizou 40%, 50% em relação ao dólar, tarifas públicas, energia, transporte, combustíveis que cresceu, e são fatores que não se repetem, pelo menos na mesma grandeza, em 2016. Então, com uma economia em queda e sem a pressão dos preços administrados, a inflação vai se acalmar, então é um momento de você criar condições para reduzir juros. Há uma pressão muito grande do mercado financeiro, e é uma visão também que aparentemente apresenta respaldo no próprio Banco Central de elevação da taxa de juros. Seria um grande equívoco, né? Porque, evidentemente, o juro mais alto não vai resolver o problema da inflação passada e a inflação futura aponta para índices bem mais comportados. O ministro Levi, que deixou o Ministério da Fazenda, era um representante do mercado financeiro, era funcionário quase dono do Bradesco. O ministro Nelson Barbosa não fez a escola de Chicago, estudou em Nova York, na New School for Social Research, tem um pensamento diferente. O senhor acredita que ele vá aumentar os juros? Ele concorda com essa política de juros? Talvez não, né? Talvez não, mas como essa decisão está mais no âmbito do Banco Central, né? Pode ocorrer essa elevação de juros. Agora, de qualquer forma, o perfil mais eclético do ministro Barbosa lhe dá mais espaço de interação com os trabalhadores, com os empresários, com os vários setores da economia. Porque o que eu digo sempre é o seguinte, nem sempre o que é bom para o mercado financeiro é bom para o país, né? Nós temos uma economia bastante diversificada no Brasil e é muito importante ouvir o mercado financeiro, mas também precisamos ouvir o mercado produtivo, quer dizer, os demais atores da sociedade, a indústria, a agricultura, os serviços e os trabalhadores, que também são partes importantes dentro desse processo. Então, na verdade, a troca de ministros em si não significa necessariamente uma mudança profunda na política econômica, até porque o espaço, no curto prazo, é muito reduzido, mas pode aumentar o respaldo que o próprio governo vai ter nos vários segmentos e atores da economia
no sentido de uma reordenação da política econômica voltada para criar as bases de um novo crescimento. Ou seja, a economia tem que ser para a produção e não para o ganho com juros. Exatamente, quer dizer, porque na verdade, se nós criarmos uma sociedade de rentistas, né, que é o que basicamente temos no Brasil, você vai estar estimulando exageradamente o ócio e a especulação financeira em detrimento da produção, do consumo, da renda, né? Do emprego. Né? Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, ter um mercado financeiro sólido, estável, mas também não deixar que a taxa de juros muito elevada ou a especulação desenfreada inviabilize as atividades produtivas. E é muito fácil a gente fazer esse cálculo, quer dizer, qual que é a taxa de juros ideal? É a taxa de juros que seja compatível com a rentabilidade que você tem nas atividades produtivas. Toda vez que a taxa de juros for maior que a rentabilidade esperada no mercado produtivo, você vai estimular a especulação em detrimento da produção. Porque ninguém vai se arriscar a produzir para ganhar menos do que colocando dinheiro parado no banco. Exatamente. Né? Então, o que explica, o que o telespectador pode estar perguntando é o seguinte: poxa, mas como esses investimentos estão entrando no Brasil na área produtiva? Esse pessoal está queimando dinheiro? Não, é que eles têm uma visão de longo prazo, necessariamente, e estão de olho nas oportunidades do Brasil. E, claro, contam com uma normalização da economia brasileira. Quer dizer, o Brasil, em algum momento futuro, vai ter uma taxa de juros compatível com a média de países em desenvolvimento. Eu não digo nem comparável aos Estados Unidos, claro, a Alemanha, né, que são taxas de juros muito baixas, mas pelo menos compatível para países em desenvolvimento. Só para dar alguns números. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma taxa de juros real projetada da ordem de 6%, que é a taxa de juros corrente menos a inflação projetada. Como é que isso é hoje no mundo desenvolvido? Estados Unidos, Europa, Japão, zero ou até negativo. E como é que é nos países em desenvolvimento? Rússia, China, Coreia do Sul, África do Sul. Quer dizer, ela oscila ali entre 0% e 1%. Então, quer dizer, na verdade, a nossa taxa de juros real hoje é 5, 6 vezes a que é praticada nos países em desenvolvimento. Então, nós precisamos resolver as armadilhas que nós mesmos criamos ao longo do tempo. Uma delas é a indexação, que é o reajuste automático de preços, tarifas, contratos, e estabelecer um mecanismo de financiamento da dívida pública que privilegie o longo prazo. Para quê? Para que as pessoas se sintam mais confortáveis em investir na produção e não na simples compra de papéis, títulos públicos. O senhor, numa resposta agora há pouco, disse que o ministro Nelson Barbosa deve contemplar também os interesses dos trabalhadores. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se o PT ainda representa interesses dos trabalhadores, mas o PT falou agora recentemente, postulou a alíquota de 40% de imposto de renda para os mais ricos. O senhor acha isso possível no Brasil? Olha, isso certamente encontrará muita resistência, né? Mas, na verdade, é o seguinte, nós precisamos de uma ampla reforma tributária. Por quê? O Brasil tem uma carga tributária que é elevada quando a gente olha assim de longe, comparado com os demais países, mas é uma carga extremamente injusta e complexa, né? É complexa porque é um emaranhado de impostos que se sobrepõe, e injusta porque você tributa muito o consumo, mas tributa pouco a renda, né? Então, nesse sentido, o mais natural seria uma elevação realmente da tributação sobre a renda, né? Agora, isso evidentemente tem que ocorrer no bojo de uma reforma tributária, porque se não for feito assim, vai haver uma resistência muito grande, porque a sensação que as pessoas têm, principalmente devido à baixa qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, é de que você vai pagar mais imposto, mas não vai ter a contrapartida. Então, como conciliar esses interesses? A meu ver, primeiro, reduzindo muito o maior gasto do governo, que hoje está chegando a 9% do PIB, que são 550 bilhões de reais ao ano, que é o gasto com juros, pagamento de juros sobre a dívida pública, restabelecer uma melhora no ambiente de gastos públicos de uma forma perene, né? Não apenas ao longo do ano, porque esses ajustes de corte de investimentos, por exemplo, são um verdadeiro tiro no pé, porque o Estado corta investimento, ele desestimula as atividades, desestimula o investimento privado. Arrecada menos, né? E gasta mais com o financiamento. Então, na verdade,
Nós precisamos de uma profunda reforma fiscal e tributária, corrigindo essas distorções que estão presentes e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para um crescimento futuro. Tá bem, professor. Agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Espero que o senhor venha, ao longo de 2016, nos dizer se os seus prognósticos estão ocorrendo. Tomara, espero que sim, tomara. E eu fico sempre muito feliz de participar aqui e sempre que me convidarem, estarei aqui. Muito obrigado.